missioneiro. No nosso telejornalismo de hoje, pelo portal web Rádio Cidade S.A., sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, nós temos a alegria, a grande satisfação de conversar com o Dr. Oscar Pinto Jung, que é um praticante, um seguidor bastante ativo da doutrina espírita, com 3 livros publicados e um conhecimento muito grande sobre o assunto. Dr. Pinto Jung, Jesus já falou na reencarnação, segundo revelam alguns estudos. Outros estudos revelam também de que a reencarnação era conhecida, inclusive de doutrinas de outros segmentos filosóficos, e depois, de repente, desapareceu por motivos que a gente não sabe, eu não sei pelo menos. Allan Kardec, em 1800 e pouco, começa a trabalhar o Espiritismo. Como o senhor nos analisa a gênese, o início da doutrina espírita? Bem, meu amigo Silvano Saragosa, a doutrina espírita nasceu exatamente no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, Le Livre des Espíritos, na versão francesa, e que se espalhou pelo mundo. Esse livro foi codificado por Allan Kardec, pseudônimo do francês Léon Hippolyte de Desarnes-Vaillant. O que contém a doutrina dos Espíritos? Contém a filosofia espírita, expressa em mais de 1000 questões, todas elas elaboradas através de perguntas do professor francês de Lyon e respondida por espíritos superiores que, digamos assim, coordenaram essa chamada terceira revelação. O que é a terceira revelação? É a mensagem do Mestre Jesus trazida em nova roupagem, mais adequada ao homem dos nossos tempos. Então, a doutrina espírita vem nos dizer de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde voltaremos um dia. Dentro desse esquema, não podemos olvidar a lei de causa e efeito, o karma dos orientais, que já ensinavam a reencarnação. Buda, que viveu no mundo há mais de 3.000 anos, já falava e já pregava a reencarnação. De modo que a reencarnação é também uma inclinação do Mestre Jesus, com outras palavras. Ocorre que o Mestre, quando andou da Terra, não disse tudo, porque não poderia dizer tudo, em razão da mentalidade dos homens daquele tempo. Então a doutrina espírita veio restaurar a doutrina de Jesus sob novos ângulos, mostrando exatamente a justiça da reencarnação, mostrando que nós todos, queira ou não queira, somos submetidos a 3 leis básicas, fundamentais: a evolução, a reencarnação e a lei de causa e efeito. Doutor Pinto Jung, o Evangelho segundo o Espiritismo é livro bastante conhecido e versa sobre que assunto? Sobre a pregação de Jesus? É uma versão da Bíblia? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, Saragoso, é a parte religiosa, a parte moral da doutrina espírita. Enquanto o Livro dos Espíritos é a parte filosófica, o livro dos médiuns é a parte científica e o Evangelho é a parte religiosa. É o ensinamento do Mestre Jesus na sua pureza, de modo que ali nós recolhemos ensinamentos preciosos, também trazidos por espíritos de luz, e que nos dão uma grande serenidade, nos traz uma grande consolação ao nos dizer claramente que a morte não existe, que é apenas uma passagem para o outro lado da vida. O espírito André Luiz
psicografado pelo Chico Xavier, foi muito feliz ao dizer que aqueles que amamos não morrem jamais, apenas voltam antes de nós. Doutor Petiong, nós temos acompanhado muitos debates entre a ciência e o espiritismo, o espiritualismo e tantos outros segmentos filosóficos, que existem N segmentos filosóficos no mundo. Mas ultimamente também tem aparecido estudos, programas de televisão, reportagens, debates ameno entre a ciência e o espiritualismo. Parece que estão se entendendo finalmente. Finalmente estão se entendendo, e a tendência é que a ciência e a religião irão se encontrar. Por que, Zaragoza? Porque sem um conhecimento científico, tudo que se fala em religião, acho que peca pela base. Veja, o Chico Xavier, por exemplo, foi um espírito iluminado que andou durante 92 anos na Terra e que ainda não foi suficientemente analisado, compreendido. Mas o Chico Xavier é algo assim, fora dos limites humanos, digamos assim, porque o que ele vivenciou, nós não temos condições ainda de vivenciar, devido ao nosso grau evolutivo. Mas um dia nós chegaremos lá. Mas a ciência já estuda a reencarnação. Há inúmeros livros tratando da reencarnação sob a ótica científica. Nos Estados Unidos, inclusive, há vários pesquisadores, como o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, que escreveu um livro assim extraordinário, 20 casos sugestivos da reencarnação. Nesse livro, apoiado em estudos e pesquisas científicas, esse homem, que foi assim financiado pela Universidade de Virgínia, ele percorreu vários países do mundo em busca das evidências da reencarnação, entrevistando pessoas que têm assim ideias ainda da existência passada. Na história da Igreja Católica houveram muitas perseguições, e outras igrejas, o calvinismo, o Lutero, e também Bezerra de Menezes, Divaldo Franco e o próprio Chico Xavier também sofreram perseguições. Hoje também isso está bastante amenizado e parece que se convive em paz, mas o espiritismo tem uma história de luta, né, doutor Petiong? Sem dúvida, Zaragoza, mas isso se chama intolerância religiosa. São aquelas pessoas que nem radicais, fanáticas, assim como existem os adeptos do futebol. Há pessoas que são coloradas que odeiam os torcedores do Grêmio e vice-versa, né? O que é um absurdo, né? Então, da mesma forma em matéria religiosa, pessoas que deixam de cumprimentar alguém porque ele não é da sua agremiação religiosa. Então, essa intolerância, que ainda está muito viva no mundo, o Estado Islâmico é um exemplo disso, né? Mas apesar dessas tantas lutas, a doutrina espírita foi muito combatida. Hoje, outras escolas espiritualistas continuam sendo combatidas, e até a Igreja Católica. Volta e meia nós vemos na televisão, na mídia, pessoas quebrando estátuas dos santos católicos, da Nossa Senhora, por exemplo, uma coisa assim estúpida e absurda. Nós temos que nos respeitar uns aos outros, porque a minha verdade pode não ser a tua verdade, mas cada um tem que aceitar a verdade do irmão de jornada terrena. Sem dúvida nenhuma. Eu já li muito também sobre espiritualismo, espiritismo e vários outros segmentos. Um dos princípios basilares, pilastras do espiritismo é a caridade e a ética. E se nós formos fazer uma retrospectiva do ano 2015, por exemplo, a caridade e a ética, a moral, a dignidade não esteve muito presente e parece cada vez mais distante da nossa sociedade.
É verdade. É verdade porque nós vivemos num planeta chamado de provas e expiações. Um planeta habitado por seres imperfeitos, devedores de muitas vidas anteriores. Todos nós. O cara que disser que ele é perfeito está mentindo, ou ele está se iludindo, né? Todos nós temos erros, temos imperfeições, erramos diariamente. Nós não temos o nível evolutivo de um Chico Xavier, de um Adolfo Bezerra de Menezes, da Madre Teresa de Calcutá, do Papa Francisco que está pontificando nesse momento e que você está procurando trazer ao Brasil, né? As missões especificamente, né? Então veja só, Saragossa, nós estamos assim, nós ainda precisamos pagar muitos dos nossos erros para chegarmos perto desses espíritos. O senhor me dá licença que eu vou até a sua mesa para colocar na sua mão o seu terceiro livro, para que o senhor apresente, diga quais os objetivos, qual foi a inspiração desta obra. Saragossa, Um Risco de Luz, reúne 100 crônicas sobre os temas mais variados, assuntos e personagens de Santo Ângelo, como também episódios mediúnicos autênticos, verídicos, que nos foram relatados por pessoas não espíritas, pessoas acima de qualquer suspeita e que espontaneamente dão o seu depoimento. Mas aqui, por exemplo, só para ficar com personagens do rádio, de que você faz parte há muitos anos e que eu também comecei a minha vida como radialista e continuo ligado ao rádio ainda, é um episódio bem interessante, viu, Targo? Eu escutava uma manhã o Radiovisão do Luiz Roque Quer e o nosso amigo Irani Brum fazia a reportagem policial, como ele faz todos os dias, né? E lá pelas tantas eu me surpreendi. O Irani falou mais ou menos assim: professor, o senhor já viu alguém aparecer e sumir num instante? E o Roque foi com isso surpreso com aquela pergunta. Assustou o Roque. Assustou, né? Diz, não, acho que não, né? Isso aí é coisa de espírito, então, né? E daí diz o Irani: pois eu vi. Agora há pouco, eu estava aqui na frente do carro de transmissão, ele estava postado lá atrás do Verzelli, como ele costuma muitas vezes ficar colocado, e diz, estava aqui o J. Lima. O J. Lima é o rapaz que foi repórter policial da Rádio Santo Ângelo, como o nosso colega e amigo aí Regis, né, Patrick de Lima. Né? Então, o Irani faz hoje o que o Regis fazia ontem e que o Lima fazia anteontem, né? Então, o Irani, que eu saiba, não é espírita. E que eu fiz na CPE, né, por muitos anos. Você fez na CPE também? Pois é. O Irani não tinha nenhum motivo para estar inventando alguma coisa, né? Uma coisa séria dessa, ele não iria brincar, né? Então, ele viu o espírito do José Antônio Lima, acho que é o nome completo dele, né? E do qual era amigo também, né? Então, o livro contém episódios assim, todos com pessoas insuspeitas. A pessoa, o leitor, acredita ou não acredita, né? Mas os depoimentos estão aqui. E os meus livros, felizmente, viu? Tem edição esgotada, cada um com uma edição de 1000 exemplares. Para Santo Ângelo não é pouco, né? Então a edição passada, alguém ainda me pede a edição passada, não tenho mais. E este presente, Um Risco de Luz, que tem a capa do Renato Tobias, é um rapaz santogenense de muito talento. Eu conheço o Renato desde criança, foi meu vizinho. O teu pai também foi vizinho dele, agora que eu estou me lembrando. Teu pai também foi vizinho do Renato. Nós morávamos todos, os três, na rua Marquês do Herval, ali naquela quadra do Clube Gaúcho. Pois bem, assim o Risco de Luz, que está tendo uma ótima aceitação, tem 100 temas variados e personagens de Santo Ângelo. Para adquirir o livro,
Olha, para adquirir o livro é lá na Tenda da Terra, aquela firma da Simone de Beauvoir, ao lado da catedral. E quem quiser adquirir o livro e depois também quiser o meu autógrafo, estou inteiramente à vontade. Meu mestre, meu amigo, o senhor que foi meu professor na Faculdade de Direito, onde aprendi a admirá-lo e até hoje tenho grande admiração por o senhor, nós viveremos o ano de 2016, o ano eleitoral. A humanidade precisa trilhar melhores caminhos. E o processo eleitoral está eivado de oportunidades de nós demonstrarmos que queremos ser representados por pessoas à altura do que merecemos. E para merecermos essa altura de dignidade, de honradez, de probidade, de ética, nós temos que nos preparar para o processo eleitoral. Qual é a mensagem que o senhor, um homem espiritualizado, deixa para o cidadão, para o eleitor, para a nossa comunidade santojanense? E regional, né? Porque este programa é assistido em toda a região e em todo o estado. Que beleza, que beleza. Ela merece parabéns ao Jairo e você especialmente por estar conduzindo essa programação. Mas o ano de 2016 terá mais um pleito, né? E o povo brasileiro, como é sabido, todo mundo entende isso, estava passando por uma decepção muito grande com relação aos políticos. Essas ondas de denúncias que a mídia traz todos os dias deixam o brasileiro assim muito abatido, né? Há pessoas que ficam tão decepcionadas que pensam: eu gostaria de viver nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, não sei onde mais. Por quê? Porque assim não dá, né? Então o nosso eleitor, entendo eu, que não sou político, né? Mas entendo eu, como observador da atualidade brasileira, que nós todos teremos que, assim, analisar bem os candidatos, votar naqueles que nós entendemos como capazes, acima de tudo, e que, além disso, sejam pessoas acima de qualquer suspeita, pessoas de conduta ilibada, honradas, e que não usarão o cargo público para enriquecer. Quero lhe agradecer a oportunidade. O portal Rádio Cidade S.A., dirigido pelo jornalista Jairo Ferreira, está imbuído de levar assuntos, temas à discussão à comunidade, para que a comunidade reflita, estude, pense, analise, medite e tire as suas próprias conclusões dos assuntos que nós estamos levantando aqui. Portal plenamente democrático, aberto a todos os segmentos sociais, e a gente espera que assim, doutor Pintinho, também estejamos prestando um bom serviço ao nosso próximo. Que, sem dúvida. E 1 minuto para as suas conclusões finais, doutor Pintinho. As minhas conclusões finais são de parabéns ao Jairo e a você por estar levantando assuntos da mais alta relevância para o Brasil e para a pessoa em particular, né? Nós todos sempre precisamos de uma palavra amiga, nós todos precisamos entender o que andamos fazendo aqui pelo cenário terrestre. E desde que recebamos uma mensagem de consolação, de conforto, eu acho que é isso que nós devemos compartilhar. Muito obrigado, meu agradecimento e minhas felicitações a vocês. Um abraço missioneiro e até a próxima semana.